Ei, você que tem gerido a reputação da sua empresa, você está seguro do que você está fazendo? Será? Afinal, em um mercado cada vez mais complexo, marcas fortes precisam influenciar simultaneamente uma série de stakeholders para serem percebidas do jeito certo. E principalmente influenciar sistemas de IA e algoritmos como nenhuma outra. Essa é a nova jornada da descoberta da informação. E isso tem mudado o mercado de comunicação e a forma como as marcas estão sendo percebidas. A FSB Holding é justamente movida por estes desafios. Nós somos o maior ecossistema de gestão de reputação da América Latina, unindo consultoria estratégica e excelência em comunicação. Ao antecipar tendências e desenvolver uma nova forma de reagir a um mundo que muda o tempo todo, vamos nos aprimorando continuamente. E vamos combinar que está tudo bastante fragmentado. A gente vive um momento entre o mix da economia do sentido e a economia da atenção. Ou seja, para comunicar algo, você precisa causar impacto com consistência. Sem contar que é muito difícil distinguir o que é de fato real hoje em dia. E essa dinâmica, claro, não é tarefa fácil. É por isso que a gente tem um ecossistema que te ajuda a contar a mesma história em múltiplos canais ao mesmo tempo. E, acima de tudo, com muita confiança. Saia do será e avance com quem mais entende de reputação. Estamos de volta! Tudo bem, gente? Eu sei que agora é aquele momento pós-almoço, que a gente vai voltando devagar. A comida estava bem gostosa, inclusive, dei uma volta lá fora para circular um pouquinho ali. Tava uma delícia, mas a gente tem muita coisa pela frente ainda, então enquanto as pessoas vão se posicionando aqui, a gente continua e já começa aqui a falar sobre o nosso próximo painel. Bom, vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas conseguem mobilizar tanta gente? Sabe aquelas vozes que vocês realmente param para ouvir? E por que outras não? Como construir essa credibilidade, né? Porque não basta você ter visibilidade, você precisa construir essa credibilidade e essa construção, ela exige muita responsabilidade, consistência, realmente é um trabalho que você faz ali. Nesse próximo painel, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem a simples missão, o objetivo de revelar o alicerce desse evento aqui. Então, para começar, eu queria chamar o nosso moderador, que tem o desafio de conduzir essa conversa com 3 dos principais e mais diversos influenciadores do nosso país. Então, vamos lá receber com muitos aplausos o sócio e líder da área privada na FSB Holding, Alexandre Loures. Alexandre, ali atrás tem bastante gente ali, né? O negócio tá bom. Tá bom. Vamos então chamar os nossos próximos convidados? Turma da pesada, né? Pois é, pois é. Bom, gente, tem bastante gente entrando aqui ainda. Vamos lá, que o painel vai começar. Queria então chamar aqui a nossa primeira painelista, que é comunicadora, advogada, doutoranda em Direito Constitucional, autora, best-seller, professora, palestrante, e eu devo dizer que ela perguntou, você vai falar que a gente é amiga também? Eu vou falar que a gente é amiga também. Então, minha grande amiga, grande apreciadora de um bom pagode dos anos 90, Gabriela Prioli. Aí sim, né? Por favor, né? Gabi maravilhosa. Acompanha o influenciador número 1 no ranking do LinkedIn na América Latina, o mais influente economista brasileiro, segundo a Forbes, empreendedor e palestrante Ricardo Amorim. Obrigado. Obrigado, Mari. Por favor. E a gente recebe também o fundador da CUFA e da Favela Holding, empreendedor social, criador de negócios de impacto que conectam favela e mercado, empreendedor do ano de 2022 em impacto e inovação no Fórum Econômico Mundial, Celso Ataíde. Bom, gente, muito obrigado, o palco é de vocês. Eu juro que eu pensei que ela não ia falar do pagode. Ela é corajosa, ousada. Conheço faz tempo. Bom, gente, esse painel agora vai falar com 3 brilhantes mentes da influência no país. Cada um construiu a sua maneira esse lugar de legitimidade e de influenciar nos destinos do país. E hoje eles são quase
o role model, o modelo do que a gente está falando de credibilidade, de impacto e de voz que realmente consegue mudar o ponteiro dos assuntos em que eles abordam. Cada um do seu jeito, cada um com a sua história, mas chegando a um lugar de muita potência e de muita credibilidade. Ô, Gabi, uma curiosidade. Na tua casa você tem essa moral toda? Porque eu não tenho na minha. Você tem, Celso? Eu fiz um pix ontem, aí mandei um textinho. Não era para falar, mas obrigado. Não era o pix do amor do acoforado, não. Um centavo. Bom, vamos começar com a Gabi. Todo mundo conhece a história dela. Ela veio do direito, foi sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do país, também da academia, professora de direito, e depois foi se aventurar na comunicação. E lá encontrou um espaço, primeiro na CNN, e depois nos canais próprios. Hoje é uma das vozes aí mais ouvidas do país. Gabi, no seu texto sempre tem uma questão da autonomia, de provocar as pessoas a pensarem por si mesmas, de provocar o contraditório. Por outro lado, você é uma influenciadora com muitos seguidores, que impacta muito a opinião das pessoas. Não é uma certa contradição entre eu estou promovendo a autonomia, mas, por outro lado, tem muita gente me seguindo. E quando você saiu da academia e do direito, que eram lugares assim, bem formais, e foi para esse lado, teve preconceito? Teve alguém que falou que você ia fazer dancinha no TikTok, coisa do gênero? Não tinha TikTok na época, não estava tão grande. Eu acho, Ale, que não é uma contradição, que, na verdade, é a característica de todo professor coerente e consciente da necessidade de garantir autonomia intelectual. Eu posso explicitar a minha posição sobre determinado assunto desde que eu deixe claro que aquela é a minha posição. E no meu caso específico, eu gosto muito de, nas redes sociais, explicitar o caminho do pensamento. Então, olha, eu tenho esses elementos aqui. A partir deles, eu construo um raciocínio que está alicerçado nesse pressuposto, e aí eu construo a minha conclusão, para que a pessoa possa, inclusive, dizer, não, pera, eu não acho que essa é a conclusão adequada, eu não acho que você organizou o raciocínio da melhor maneira. Todo mundo que me acompanha vai fazer isso? Não. Assim como na sala de aula, nem todos os meus alunos farão isso, embora eu esteja falando com um recorte muito menor. Mas isso não significa que eu não devo trabalhar no ideal e desenvolver a minha comunicação a partir dessa convicção. E por que eu acredito que todo mundo, que eu reforço tanto a importância da autonomia intelectual? Porque eu não me considero um oráculo. Eu já mudei de ideia muitas vezes. Eu sou muito responsável, preparo muito todo o meu conteúdo, mas eu acho importante que as pessoas tenham a possibilidade de pensar de maneira diferente da minha, porque elas têm valores, uma hierarquia de valores, por exemplo, que não é a mesma que a minha. Porque elas têm uma história de vida, por exemplo, que não é a mesma que a minha. E isso vai conduzir a posições distintas. E se eu sou verdadeiramente uma democrata, eu preciso aceitar o diálogo. Porque o diálogo entre pensamentos diferentes é o pressuposto da democracia. Se eu defendesse pensamento único, eu não poderia dizer que sou uma democrata. Então, acho que essa seria a contradição. Tem uma frase do Paulo Freire, mal compreendido no Brasil, infelizmente, pelo menos nos dias atuais, por uma parcela importante das pessoas, às vezes porque, enfim, foram conduzidas de maneira oportunista. Ele tem uma frase maravilhosa que é: uma vez uma pessoa numa palestra perguntou, mas como que eu faço para te seguir ou algo do tipo? E ele disse, se você me seguir, você me destrói. Se as pessoas com quem eu falo não alimentarem a própria independência, então o meu discurso fracassou. Porque o que eu acredito é que as pessoas devem ser capazes de formular a sua própria opinião e desenvolver a sua visão de mundo. Sobre a minha transição para a comunicação, eu era advogada, ainda uma advogada jovem, mas já sócia do escritório, trabalhei em grandes casos no Brasil, advogada criminalista, dava aula na pós-graduação de uma grande universidade, o Mackenzie, e aí eu decido me aventurar, né?
Na primeira sequência de stories que eu fiz, com vergonha, porque começo dá mais vergonha. Um grande amigo, e até hoje é grande amigo, me escreveu e falou, você está parecendo um youtuber. E eu mandei a mensagem e falei, isso é uma crítica ou um elogio? E ele respondeu, uma crítica. Você está passando vergonha, volte para a advocacia urgente. Ao que eu respondi, olha, deve ser muito difícil para uma pessoa como você, que faz bem só uma coisa, assistir alguém que faz muito bem aquilo que você faz e várias outras. Para não doer tanto, eu sugiro parar de acompanhar. Eu sou um docinho, né? No fim, a coisa desenrolou como desenrolou. E sabe o que ele me pediu? Dica para começar a produzir conteúdo. Muitas vezes o seu movimento revela para o outro que é possível fazer algo diferente e é disso que decorre a dor. Então é importante saber, entender, para que a gente possa fazer o que acredita. Eu acreditava que teria valor o meu discurso, então eu fui desenvolver minha carreira para chegar a mais gente. Muito bem. Ricardo, você teve uma carreira como economista, teve uma carreira internacional, se especializou em previsão e análise de risco. Então, no fundo, o seu papel, simplificando, era medir a próxima onda e avaliar como as empresas ou os países poderiam se adaptar a isso. Por causa desse trabalho, foi para a TV e esteve no Manhattan Connection há muitos anos. E, a partir daí, virou uma voz muito ouvida e buscada para tratar de temas complexos de forma didática. Mas tem uma característica da sua carreira que muita gente escolheu ser influencer. No seu caso, você foi escolhido, né? Como que foi essa história? Essa história foi completamente por acaso. O termo influenciador, pouca gente sabe disso, nasceu porque, eu não vou me lembrar o ano, mas por volta, eu vou dizer, de 2005, o LinkedIn criou um programa de influenciadores nos Estados Unidos. Você não escolhia ser influenciador. Eles escolheram 10 caras, primeiro só nos Estados Unidos. Depois eles abriram esse programa para alguns outros países. O Brasil é um dos maiores mercados dele. O Brasil foi um dos primeiros que ele abriu também. E eu fui um desses 10 primeiros escolhidos no Brasil. Então, de fato, aconteceu completamente por acaso. E mesmo o Manhattan foi por acaso. Eu nunca tive o interesse nem a ambição de ir parar no jornalismo. Eu fui como entrevistado para o Manhattan e acabaram me chamando. E foi ótimo, porque parecido com a tua história, Gabi, acabou me criando, eu diria que desenvolver duas habilidades onde normalmente as pessoas têm uma ou outra. Tem gente que é muito bom tecnicamente numa área, tem gente que é ótimo comunicador. Não é tão comum gente que vive os dois mundos. No meu caso, em economia, no aspecto jurídico. Eu conheci um outro caso anterior ao meu e ao seu, e que também recebeu muita crítica dos pares na época. Eu sou amigo do Drauzio Varela, e ele foi talvez o primeiro profissional de muito destaque na sua área que passou a ter grande visibilidade na mídia. E tomou muita porrada dos médicos no começo. Mas eu queria pegar um gancho do que ela falou. Você me dá mais um minutinho? Você me deixou pensando, e na verdade me fez lembrar de uma história. O David Foster Wallace tem uma história que é o seguinte. Estava no oceano, tem 2 peixinhos nadando, passa um peixe mais velho, vindo na direção oposta, e pergunta para eles, como é que está a água? E eles passam, ninguém responde, fala. Algum tempo depois, um peixinho pergunta para o outro, o que é água? O outro também não tinha a menor ideia. Onde eu quero chegar é que eu acho que boa parte da discussão que a gente tem hoje a respeito de influência, reputação, credibilidade, não passa por uma pergunta anterior, que no caso a pergunta não tem como está a água se ele não sabe o que é água. Que é o seguinte, liderança. Na minha cabeça, primeiro, o que é liderança, e segundo, o que está mudando sobre liderança. O conceito de liderança, em geral, na nossa cabeça, tem a ver com como as organizações, sejam empresas, governos, igreja, o que a gente quiser, ONGs, estão organizadas.
que é uma estrutura piramidal, que basicamente vem do exército romano. O César estava lutando um monte de guerras, precisava chegar a mensagem dele no soldado que estava no outro canto do mundo, e para isso, em cima de cada soldado, de cada 8 soldados, tinha um cara liderando, em cima de cada 6 desse aqui tinha mais um, aí em cima de cada 100 desse, esse eu lembro o nome, era o centurião, tinha mais algum e chegava no César. A informação vinha de baixo para cima e de cima para baixo, em tese. Todo mundo que brincou de telefone sem fio sabe que a informação vai se perdendo no meio do caminho e para piorar. Além de... Isso é quando o cara quer passar a informação. Mas tem gente no meio que, por qualquer razão, não quer. Meu ponto é o seguinte, essa forma de organização vai morrer. A IA vai acabar com isso. Vai acabar com isso porque simplesmente você centraliza toda a informação que vem num sistema único aqui, e ao centralizar toda a informação num sistema único, o que tem é que, tanto para todo mundo que está na ponta, para você poder, de fato, aumentar a capacidade dessas pessoas serem efetivas, vai chegar a informação certa para a pessoa certa. Só que isso aqui significa o seguinte, todas essas camadas do meio aqui vão ficar sem sentido na forma como as empresas estão organizadas. E aí, gente, o que já deveria ter sido verdade desde sempre vai se tornar. Liderança não é medida por quantas pessoas tem embaixo de você, mas sim pelo impacto real que você tem. Só que a mesma coisa é a respeito de influência. Então, eu achei interessante a tua pergunta, porque o conflito, a ideia de conflito vinha, porque já que ela está falando para tanta gente, isso conflita com um outro posicionamento que ela tem como professora ali. Na verdade, o que importa não é a quantidade de pessoas que ela atinge, é como efetivamente ela mexe com a vida dessas pessoas. Então, liderança não é quantitativo e nem influência. E aí, eu acho que é o grande ponto, quando você fala o que você busca como influenciador, e eu também, para mim, influenciar é criar líderes, não seguidores. Criar seguidor não é influenciar. E eu acho que é um erro grande que as pessoas têm. E aí, se você sair dessa dicotomia, o que é credibilidade, o que é reputação, e o uso disso para tornar a liderança mais efetiva, e particularmente para todo mundo que está aqui, quem está nessa sala, todo mundo é líder no que faz. Mas ser líder no que faz não significa que você possa optar hoje, na minha opinião, em deixar um dos eventuais campos de batalha que está associado à comunicação para todo mundo, para lá. E que na maior parte dos casos é o que acontece. Os líderes das empresas terceirizam isso, seja para influenciadores, seja para... E para deixar claro, tá? Não sou contra, muito pelo contrário, que as empresas usem influenciadores para ajudar. O que eu sou contra é achar que a responsabilidade... Aliás, eu sou contra quando é um mar de influenciador, porque a chance de alguém falar bobagem, estragar sua marca é grande. Mas quando é poucos bem escolhidos, eu acho que funciona, eu acho que é ótimo. Mas eu não acho que isso tira a responsabilidade do líder. E aí é que, para mim, líder, reputação e influência, está tudo de mão dada. E quem viu hoje a pesquisa Nexus sobre influência, fala exatamente isso, né? Que a confiança dos líderes, dos CEOs das empresas, ela é tão grande quanto a dos especialistas para formar opinião e para fazer a compreensão do negócio. Então, é exatamente isso que você está falando, as duas coisas se complementam, né? Mas influência também é quando você consegue traduzir uma informação de um determinado público para outro, e vice-versa. Você utiliza seu poder de transitar e de saber ser bilíngue para exercer influência. E o Celso tem feito isso há anos. Ele é uma pessoa que é capaz de sentar numa mesa de reuniões da Faria Lima para falar de um tema e depois, numa reunião de uma ONG, uma comunidade, falar sobre o mesmo tema e ser compreendido nos dois lugares. Então, hoje, num momento em que a gente está falando tanto de pertencimento, eu acho que a grande chave do Celso foi saber transitar e saber traduzir. Onde te deu esse estalo, Celso? E como que você trata de um assunto com públicos distintos e consegue ser tão bem compreendido há tanto tempo? Bom, boa tarde. Na verdade, eu não diria que eu sou bem compreendido. Na verdade, eu tento ser compreendido. Isso começou há muito tempo. Na verdade, eu tenho hoje nem sei qual é a minha idade, acho que eu tenho 63 anos. É porque eu fico escondendo tanto que eu até me perco. Eu tenho 63
E eu morei na rua durante 6 anos, morei em abrigo público durante 2 anos e morei em favela a minha vida inteira. Então, nesses períodos todos, eu me lembro que eu fui líder, por exemplo, no Camelô de Madureira. Quer dizer, naquela época eu era sócio, eu com 17 anos. Quer dizer, eu saí da rua com 14 anos, da rua com 12, fui para um abrigo público, fiquei mais 2 anos, depois fui para a favela do Sapo, no Senador Camará, no Rio de Janeiro, e fiquei a vida inteira. Aos 17 anos de idade, eu já era sócio de 2 grandes marcas, 2 multinacionais no Camelô de Madureira, Nike e Adidas, inclusive. Aliás, se tiver alguém da Nike aí, eu não posso pagar royalties retroativo, né? Deve ter caducado. Você vai ser minha advogada se isso acontecer. Ainda tem isso. Virei colega agora deles. E aí, então, eu já era líder no Camelô e a reputação que eu usava ali naquele momento do Camelô de Madureira era em função da favela que eu morava, que é onde foi fundada uma facção criminosa. Então, a reputação ela serve tanto para poder você... Quer dizer, embora, na verdade, influência na minha cabeça, que já vinha, na verdade, era como é que você consegue criar impacto nas pessoas a partir do seu posicionamento. Então, você acaba influenciando as pessoas, criando algum impacto nelas, e elas acabam desenvolvendo ações a partir do que você fez. Eu concordo muito com você quando você fala que, na verdade, as coisas que eu passei a fazer com a CUFA, quando a gente montou a CUFA, eu não queria também que as pessoas reproduzissem o que a gente estava fazendo. Eu queria que as pessoas pudessem ter a possibilidade de elaborar a partir do que elas compreenderam em relação ao que a gente foi construindo junto. Isso tanto é que eu fundei a CUFA há 30 anos atrás, eu nunca fui presidente da CUFA, eu sempre fui um líder da CUFA, reconhecido pelas pessoas, mas não necessariamente tive cargo na CUFA. Nunca tive. Uma outra coisa que você falou também, meu sonho era ir para os Estados Unidos, para Nova York. E você foi um pouco responsável nisso, portanto você me influenciou, porque eu ficava vendo você lá em Nova York falando um monte de histórias, eu dizia, ainda vou para esse lugar aí, Manhattan. Enfim, tu saiu do programa... O que eu ia falar, e agora eu não tenho mais a chance de te receber lá, que sacanagem. Pois é. Mas aí depois, enfim, a gente foi, hoje a CUFA, inclusive, tem uma sede de 5.000 metros quadrados no Bronx, enfim, mas eu acabei me perdendo na tua pergunta, mas assim, então, a minha história... começou a partir daí. Quando eu começo, na verdade, quando eu vou para o Camelô e me torno empreendedor, quer dizer, empreendedor, na verdade, eu já era empreendedor na condição de Camelô, que as pessoas do asfalto não reconhecem a gente como empreendedor. Quer dizer, empreendedor é quem fala a linguagem que normalmente se fala no asfalto, porque eu sou da favela, eu não falo português, eu falo favelês. Quer dizer, é a linguagem que a gente tem. Por isso que muitas das marcas, na verdade, esquecem ou não sabem como é que se comunica com aquelas pessoas. Porque a gente fala diferente, a gente formula diferente, a gente vê as coisas um pouco diferente. Quando você olha para a Rocinha, por exemplo, a Rocinha ela é maior do que 90% das cidades brasileiras. Quer dizer, 90% das cidades têm menos de 50 mil habitantes. Então... menos de 70 mil habitantes. Portanto, na verdade, você tem uma série de favelas como Paraisópolis, Heliópolis, etc., que representam uma cidade. Muitas das empresas, muitas das marcas, elas querem hoje fazer um plano de expansão e, no entanto, elas não sabem para onde ir, querem ir para o Acre, querem ir para um outro país, quando tem uma série de países aqui dentro do país que não, simplesmente as pessoas não estão consumindo os seus produtos, os seus serviços, pela falta do entendimento daquelas pessoas em relação àqueles ambientes. E um ambiente que hoje produz e, portanto, coloca no mercado 300 bilhões, que é quanto as favelas produzem, portanto, quanto elas também consomem. Então, a partir dessas informações, a gente começou a pensar isso. Então, quando você fala, quando é que eu tomei consciência disso, sobre ser influência, sobre impactar e etc., eu nunca tomei consciência disso na prática. A vida foi me levando, eu fui avançando, eu fui saindo e fui entendendo, mas eu não cheguei a fazer uma sistematização de tudo que eu tinha vivido nesse período inteiro. O sonho que eu tinha era de ter uma família fora da rua, ter filhos como todo mundo, e eu simplesmente xingava menos os diferentes de mim, porque no fundo, aqueles meus xingamentos que eu tinha, na verdade... eu tinha, porque eu também fui conduzido a isso, eu criei uma parte do movimento hip-hop, eu fiz parte, lancei MVB, o Mr. Catra, empresariei Racionais MCs durante 12 anos. Então, eu venho desse lugar, a minha linguagem é nesse lugar. Eu quase não uso redes sociais, comecei a usar há pouco tempo. Então, mas, na verdade, a forma que eu
que eu lidava com aquelas pessoas, com aquele universo, com aquele ambiente, era sempre na perspectiva de juntar as pessoas que se diziam marginalizadas e oprimidas e aquelas pessoas que, na verdade, que tinham que ajudar aquelas pessoas. Eu sempre entendi que eu não queria a ajuda daquelas pessoas. Enquanto elas diziam que aquelas pessoas eram carentes, eu nunca aceitei. Eu aceitei quando eu morava num abrigo público, que o Estado me alimentava, aí eu era um homem carente, um jovem carente. Quando eu vou para uma favela e vejo um monte de gente vendendo bujão de gás, vendendo refresco na praia, vendendo cachorro-quente, eu nunca entendi que aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres eram carentes. Eu sempre entendi que elas eram potentes, sem deixar de reconhecer a carência que também tinha naquele lugar, mas a potência que eles tinham, eles precisavam reconhecer, para que o asfalto pudesse ter uma percepção sobre aquela potência. Reconhecer aquela potência significaria necessariamente elas passarem a dar a oportunidade para aquelas pessoas, uma vez que eles passariam a ver aquelas pessoas como potenciais sócios, e não como pessoas que iam ser seus serviçais. Isso fez com que hoje tenha 34 empresas. Como foi dito aqui, eu ganhei em 2022, no Fórum Econômico Mundial, um prêmio do Empresário do Ano de Inovação e Impacto, e fiz a última fala em inglês depois do Bill Gates. Então, aquele neguinho da favela sai desse lugar e começa a impactar as pessoas. Mas o que fica para mim, na verdade, como lição, era como é que a gente desenvolvia uma ação nas favelas em que aquelas pessoas pudessem ter esse tipo de pensamento, formular a partir dessa lógica de que nós não somos carentes, somos potentes, e dizer para elas, inclusive, ou a gente divide, já que a gente mobiliza 300 bi por ano, ou a gente divide, o Brasil divide a riqueza que nós também produzimos com a favela, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite vem produzindo há esses anos todos. Muito bem. Ô Celso, sabe como eu vi essa história do Bill Gates? Eu fiz o show de abertura do Celso Ataíde. O Celso falou muito em impacto, né? Eu acho que isso é uma coisa que, analisando a trajetória de vocês três, vocês foram evoluindo na carreira de modo a criar cada vez mais impacto. Então, Gabi, eu queria que você que veio além de direito, de carreira acadêmica, e hoje você tem uma série de projetos de educação que alcançam muito mais pessoas e tal, qual que é o seu objetivo de vida? Assim? Quando você veio fazer, ampliar a sua pegada da advocacia e da academia para a comunicação, entrando em outras áreas, falando de empoderamento feminino, sendo um exemplo disso, criando projetos de educação e aumentando o seu impacto, onde que você quer chegar e como que você vê hoje o seu trabalho de educação virtual versus o que você via tete a tete ali na faculdade? Eu acho que eu vou começar pelo final. O trabalho é muito parecido. Eu me preparo e tenho o mesmo grau de responsabilidade para falar com milhões de pessoas quando eu gravo um vídeo do que eu tinha na sala de aula, independentemente do número de alunos. Acho que o que muda realmente é a escala. Então, eu tenho um canal aberto hoje com um público que é muito próximo de mim, e eu sei disso apesar das métricas, sei disso a partir das métricas e a partir da oferta dos meus produtos. Então, eu não estou nas redes sociais olhando só para o número de compartilhamento, para o número de visualização ou para os comentários, mas eu consigo medir, por exemplo, quantas pessoas dessa minha comunidade estão nos meus projetos digitais. E o meu objetivo, eu tenho uma visão, e acho que, guardadas as devidas proporções, que se alinha à visão do Celso. Eu sou muito admiradora da CUFA, gosto muito de um amigo comum, Preto Zezé, e eu acredito na multiplicação da prosperidade. Eu falo que eu tenho um limite muito pequeno daquilo que eu posso fazer, do impacto que eu posso gerar. Se eu conseguir capacitar outras pessoas, eu consigo multiplicar exponencialmente essa prosperidade. E falando de mulheres, é um público com quem eu tenho mais proximidade, muito em virtude da maneira como eu me posicionei desde o princípio no debate público. Então, eu apareci com uma figura muito feminina e, portanto, adequada à expectativa de gênero, mas com uma voz extremamente assertiva e sempre me colocando numa posição de autoridade em relação àquilo que eu, de fato, sabia.
E isso gera um choque em algumas pessoas, em outras pessoas gera identificação. Então, eu tenho uma relação muito próxima com essa parcela do meu público. E em todos os meus projetos, o tema de fundo é o compartilhamento dessas ferramentas para que as pessoas possam prosperar nas suas realidades. Eu tenho o Clube do Livro, que é o maior clube do livro no nosso modelo do Brasil, que gerou, por exemplo, vários outros inspirados no nosso, isso é maravilhoso. E a gente dá para os alunos do clube repertório para eles aplicarem nas próprias vidas. Eu consigo também ajudar com as editoras, com os próprios autores, porque todos os livros que a gente indica vão para a lista dos mais vendidos. Isso dentro de um universo que eu considero muito importante de trabalhar no Brasil, porque não somos um país leitor. Eu, uma vez, estava num evento de luxo, eu trabalho com uma marca de luxo, Louis Vuitton, era um jantar super chique, e, no final, uma das meninas que estava trabalhando ali chegou para mim, aos prantos, e falou: eu nunca achei que eu pudesse terminar de ler um livro. Ler um livro do começo ao fim, e você me disse que eu podia, e você me carregou pela mão, e hoje eu sou uma leitora. Isso é maravilhoso. E aí, no meu treinamento em comunicação, eu entrego as ferramentas que eu considero fundamentais. Você estava falando que a gente olhava para isso, e o que sofreu o Drauzio Varela, eu vou falar do meu compadre, Leandro Carnal, que sofreu a mesma coisa, Mário Sérgio Cortella, Pondé, essa ridicularização, como se o conhecimento técnico e a capacidade de comunicação necessariamente fossem antagônicos. Isso não é verdade. Mas tanto quanto o conhecimento técnico em direito me demanda trabalho, a comunicação também demanda trabalho. Eu preciso aprender diariamente, porque os meios de comunicação, as plataformas mudam diariamente. E isso demanda dedicação. Então, quando a gente vai para esse espaço, eu trabalho a habilidade de comunicação e as minhas alunas me mandam: eu consegui uma promoção, eu tenho novos clientes, e aí ganhei mais dinheiro, então eu lanço um curso com a B3 gratuito para gestão patrimonial, especialmente para mulheres. Tudo isso é pensando como é que eu posso gerar esse efeito multiplicador de prosperidade entre o meu público. Hoje em dia, eu tenho mais de 100 mil alunos nos meus projetos digitais. E quando eu comecei também nessa área dos infoprodutos, eu vi preconceito. Porque no Brasil, quando você fala de vender algo, e principalmente se isso é conhecimento, o olhar vai ser: por que você não entrega de graça? Então, nós somos um país que fala de valorização de cultura e conhecimento, ao mesmo tempo que a gente desvaloriza cultura e conhecimento o tempo inteiro, e é nesse sentido também que eu trabalho. E acho que todo mundo aqui trabalha, né? Porque a gente desenvolve de maneira muito séria, e todos nós temos esse efeito multiplicador na audiência. Só complementar, você falou uma coisa de eu era muito assertiva. E hoje você percebe que a linguagem assertiva está quase capturada por extremos. E é muito difícil quem não está posicionado nesses extremos conseguir fazer uma comunicação assertiva. E você é um caso. Qual que é o segredo de opinião ponderada com comunicação assertiva? É a mesma diferenciação entre autoridade e autoritarismo. Quando eu falo de maneira assertiva sobre a minha convicção ou sobre um fato, e explicito, de novo, o caminho do raciocínio, induzo que as pessoas tenham dúvida, procurem outras fontes, e tem um tom que não é agressivo, porque a assertividade ela não é agressividade. Eu estou aqui conversando com vocês, você consegue perceber o meu tom de voz? É proposital, o meu tom de voz é proposital, a maneira como eu articulo, o movimento das minhas mãos, é uma comunicação um pouco mais doce, mas mesmo assim a fala é assertiva. Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho convicção daquilo que eu faço e, portanto, eu pontuo com muita segurança. Eu acho que aí está um meio do caminho. Você trabalha com media training, né? Então, você sabe bem que a comunicação é treino, são habilidades, e a gente vai conseguir medir o quanto a gente precisa colocar de cada tempero para que a gente atinja o nosso objetivo. Tem a identidade visual também. Quanto mais difícil for o assunto, vai na minha rede social. Eu vou estar de branco, com a maquiagem leve. Olha a dica. O Ricardo, até hoje, a influência institucional ela é pouco compreendida nas empresas. Eu acho que o marketing já dominou completamente a ciência de vender bens de consumo, mas as outras áreas de empresas, CEOs, board members, outros C-levels, ainda tem um certo preconceito. E você foi o precursor desse caminho do ponto de vista da economia. A gente está falando aqui do Drauzio, do Karnal, etc. Mas quando foi falar de economia, de negócio, de empresas,
você foi o primeiro grande, foi pioneiro no Brasil para se falar disso. E, de lá para cá, construiu um grande espaço. Porém, quando você olha aqui na nossa pesquisa, ainda há cerca de 50%, não lembro se é 53%, tem uma certa desconfiança ou medo de usar outras vozes de influência para questões que não sejam venda de produtos. Parte porque os KPIs são de mercado, parte por preconceito e não conhecimento. Primeiro, como que você conseguiu vencer essa barreira lá atrás e tornar seu trabalho tão conhecido? E segundo, o que se pode fazer hoje para continuar avançando nessa compreensão? Olha, é engraçado porque, parecido com, acho que o comentário que o Celso fez aqui, eu não tive uma grande estratégia, eu adoraria contar, ficaria mais bonito, né? Mas seria mentira. Acho que as coisas foram meio acontecendo. Na verdade, eu sempre tive uma preocupação. Em geral, o que eu vejo é que a maior parte das pessoas, quando fala de influência, pensa em coisas mensuráveis. Em geral, está pensando em quantidade, seja a quantidade de seguidores, de curtidas, qualquer métrica de engajamento, seja o que for. E a minha lógica sempre foi diferente. A minha lógica sempre foi 2 pilares. O primeiro é, tudo que eu estiver fazendo, eu estou mais preocupado com credibilidade do que com a mensuração. Porque credibilidade é um ativo que, ao longo do tempo, ele vai se multiplicando e ficando cada vez maior. E a potência que isso cria para qualquer outra coisa tende ao infinito. Talvez, na prática, empresas tenham percebido, visto isso e, por isso, me procurado para tentar ajudar nas mais diversas situações. Segundo pilar, que eu acho que era importante, você fez uma pergunta aqui para a Gabi, que é, para onde você está querendo ir, o que você está querendo fazer? E eu fiquei pensando, se eu tivesse que responder isso, o que eu ia responder? E aí eu pensei, na verdade, eu não tenho isso claro para mim. Na verdade, eu não tenho claro o que eu quero para mim, eu tenho claro o que eu quero para os outros. Na verdade, o que eu quero é que as pessoas possam chegar a ser tudo que elas podem. É pegar essa potencialidade que está lá e criar o ambiente mais fértil possível para que isso venha dessa sementinha que está lá, que todo mundo tem, possa nascer uma árvore frondosa maravilhosa. Meu papel nessa história, 2 coisas. Primeiro, mostrar que pode. O Celso falou muito sobre isso. O exemplo que você deu sobre a leitura é exatamente a mesma coisa. Uma coisa que limita demais empresas e pessoas é que elas não acreditam nelas mesmas. Então, uma das coisas que eu faço muito na minha comunicação é mostrar os casos mais variados possíveis, vai desde esporte, ciência, arte, empreendedores. E eu, como Celso, também acho, sim, que todo mundo que vai lá, mete a cara e faz, é um empreendedor. Aliás, não só empreendedor no lado financeiro, tem gente que empreende dentro de empresa. O conceito, para mim, é mais uma atitude do que uma função. Mas, de qualquer forma, esse é o primeiro aspecto. E o segundo é das ferramentas. Aí é onde entra o lado economista, no meu caso específico, e o lado de inovação, que é outro assunto que eu gosto muito, e há muito tempo eu trabalho, comunico, faço, crio empresa, enfim. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso. Mas, no final das contas, eu acho que uma coisa que acabou me ajudando e não foi estratégica, é que, e é pouco compreendida, é que 2/3 da economia, 2/3 no mercado, é o lado que ninguém olha. O que todo mundo olha, toda a parte de comunicação, de influência, é o lado B2C. Porque é o lado que tem holofote, é o lado, antes de mais nada, que antes do surgimento de internet e das mídias sociais, as mídias que existiam só funcionavam para ele, porque se você fosse fazer uma campanha na televisão, ou mesmo no rádio, ou no jornal, não adianta. Se você quer falar com meia dúzia de pessoas, com grande potencial de decisão, você não vai atingir 5 milhões para fazer isso. Não faz sentido. Hoje, você consegue ser muito mais nichado, mas ainda assim, se for pegar as grandes mídias sociais, particularmente Instagram, TikTok, é bem de consumo. E eu acho que isso está minando a forma como a maior parte das pessoas vê em comunicação, porque elas fazem voltada, de novo, para uma comunicação que você consegue medir quantas pessoas pegou, quantas clicaram, e isso, para mim, eu costumo brincar que esse é o uso da comunicação para você trazer um dinheirinho agora, mas não é o que constrói trajetórias grandes, significativas a longo... Você não faz grandes empresas que se perpetuam por 100 anos assim. E aí eu acho que talvez o posicionamento que eu já tinha na prática
Algumas empresas conseguiram perceber, entender isso, e aí a gente conseguiu fazer algumas coisas muito legais, porque esse mercado B2B é 2 vezes maior, não tem vozes, primeiro tem pouquíssimas vozes, os influenciadores estão todos voltados para outro mercado, e ainda por cima, o posicionamento que é feito quase sempre não encaixa com isso. Quando eu falei, olha, eu acho que vale usar influenciador e é importante que os próprios altos executivos das empresas se posicionem, não estou falando de dancinha em TikTok, tá? Eu sei que todo mundo está sabendo, mas não custa reforçar, porque tem muita gente que fala, não, eu não vou fazer isso, porque ele lê o eu vou de alguma forma me expor com esse tipo de exposição. E se for para fazer esse tipo de exposição, não faça mesmo, não vai ajudar em nada. Volta à história de credibilidade. Isso não vai reforçar a sua credibilidade para o negócio que você toca. Ricardo, só complementando, se uma empresa te procura para trocar em miúdos uma situação muito complexa e para aquele conceito atingir mais gente, mas você não concorda com o caminho dela, Bom, aí está fácil, falar, olha, muito sucesso, mas sinto muito, não vai dar para a gente trabalhar. Porque volta na história da credibilidade. Credibilidade é construída com consistência ao longo do tempo. Se você falar, não, tá bom, tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa, posso ganhar algum dinheiro aqui e vou... Enfim, e vou fazer alguma coisa que eu não concordo. O efeito prático disso aqui é que mina a credibilidade. Como, de novo, é um ativo que dá para trazer a valor presente. Eu pretendo ainda viver bastante tempo, tá? E que eu pretendo trazer isso a valor presente por muitas décadas, não tem dinheiro que compre isso. Eu posso dar um caso concreto. Eu fui procurado, recebi uma proposta de uma empresa de apostas online com um valor de literalmente muitas dezenas de milhões, e eu falei, olha, a gente para a conversa por aqui, porque eu não concordo com isso aqui, eu acho que isso tem um impacto negativo, já me posicionei publicamente falando isso diversas vezes, então esquece, é tão simples quanto isso. Aliás, o processo tem que ser esse, a primeira coisa, o que eu faço quando vem alguma coisa, deixa eu entender a tua situação. Faz sentido? Legal, concordo. Agora vamos ver como porque tem 2 situações, não é só, tá bom, a sua situação é absolutamente justa, mas eventualmente eu não tenho algo que vá agregar para resolver. Então, segunda coisa deixa eu entender a situação, legal, concordo com ela, mas eu tenho algo a agregar? Se eu tiver, aí sim a gente consegue fazer alguma coisa e dar o próximo passo, mas esse é o processo de decisão. Fala em algo a agregar, um dos temas que o país discute e que é uma preocupação, sempre está entre o primeiro e o segundo lugar de preocupação da população, etc., é segurança. Essa é uma agenda hoje, a gente que tem muitos clientes, ela está presente em várias reuniões de briefing, em diversas matizes, etc. E essa discussão, muitas vezes, ela é feita de maneira emocional e com menos dado do que deveria. E nesse ponto, eu acho que uma das grandes contribuições que foram dadas, que é da Locomotiva, que o Instituto de Pesquisa que o Celso é sócio, foi o raio-x da vida real. Foi a primeira grande pesquisa, se eu não me engano, 5.000 entrevistas, né, Celso? Primeira grande entrevista com pessoas em situações de crime. E essa pesquisa, ela desmontou um monte de verdades, entre aspas, que se achavam de pessoas que estão nessa situação e trouxe à luz muitos fatos que poderiam colaborar muito com o debate. E, na minha opinião, ela, embora tenha sido muito bem trabalhada e tal, teve menos eco do que poderia nos poderes públicos ou na formação de política. Primeiro, como foi fazer essa pesquisa, os desafios que teve? E segundo, você acha que ela foi tão... Você concorda meio que ela poderia ter sido melhor percebida ou não? Você acha que ela foi bem compreendida? Só uma informação, uma correção, é que a pesquisa do Instituto Data Favela... Data Favela, não Locomotiva. O Data Favela foi sócio do Locomotiva durante algum tempo e agora o Data Favela é parceira do Instituto Ipsos. Perfeito. Então, assim, na verdade, tem 2 razões que justificam um pouco isso. Quando a gente fala de segurança, quem mora nesse território, nas favelas, por exemplo, a gente não tem muito direito de falar sobre esse tema. Eu, particularmente, já tive algumas experiências, eu vou falar uma só delas, quando eu fiz com o MVBio um documentário chamado Falcão, Meninos do Tráfico, que foi um sucesso na época, mas a gente ficou preso durante 3 dias, a gente recebeu processo de apologia ao crime e ao tráfico, etc. Então, a gente recebeu, sei lá,
quatro processos por conta da nossa relação com o tráfico. E naquela mesma época tinha alguns filmes sendo feitos, livros, como por exemplo o Carlos Amorim, ele escreveu um livro chamado PCC, e um outro chamado Comando Vermelho. Aquilo era literatura. Se a gente estivesse escrevendo, não precisava nem ler. Quem escreveu? Celso Ataíde e MV Bill. Pode prender, que é apologia ao crime. Não tem conversa. Você tem, por exemplo, filmes, por exemplo, documentários como Diário de uma Guerra Particular, que era também visto como, enfim, como arte, etc., audiovisual, etc. Mas se a gente fizesse, obviamente que também era crime, como Falcão, Menino do Tráfico, foi percebido como crime, mas por conta da nossa origem, não só da nossa cor, mas também da nossa origem. Quer dizer, que se são pessoas de favela, obviamente que o tráfico que mandou fazer, ou eles estão fazendo para poder fazer apologia mesmo. Era assim que a justiça e a polícia percebia, e era assim que a sociedade passava também a entender. Ou, na pior das hipóteses, se calavam diante daquilo. E aí entra um pouquinho também de reputação, que o tempo passou, o Celso Ataíde virou uma outra pessoa, naquela época eu trabalhava somente com hip-hop, etc., de favela e tudo mais. O tempo passou, a gente monta uma holding, hoje essa holding ela é sócia da Amazon, hoje a gente tem 6 mil entregadores, que é de um projeto chamado Recomeço, que são de pessoas que oriunda do cárcere, que a CUFA montou junto com a holding, uma empresa chamada Favela Log. Hoje a gente tem mais de 500 agências de viagem junto com a Bifly. Enfim, temos hoje 34 empresas com grandes marcas. Somos sócios do BTG, num projeto chamado Favela Bank. Então a gente tem uma série de outras parcerias e a gente passou a ter que aprender a conviver com o mundo do asfalto, porque a gente passou a ter que falar a linguagem que o mercado fala. Muitas vezes eu não sei nem o que eu estou falando. Ele falou agora aqui uma expressão que agora eu também esqueci. Tu lembra aí? Eu não sei, mas pelo jeito não era importante. Se você não gravou, era bobagem. Mas é que a partir de algum momento eu passei a achar que é importante, porque quando eu ia para as reuniões, os caras falavam em stakehold, share, trade, match. Porra, match na favela é outra coisa. Entendeu? Aí eu falava, porra, tem que falar igual esse maluco aí. Aí eu tinha que virar um poliglota. Falar o favelês, fluente, e também falar o português, para poder eu ser compreendido. Então aí começava, na verdade, a busca de tentar entender para poder levar essa informação e trazer o favelês para ser compreendido pelas marcas. Celso, eu só acho uma coisa, na verdade tem 3 línguas, tem o favelês, tem o português, esse aí é o farialimês, é outra terceira. E também que eu tinha então que ser triligrota. Mas enfim, então a gente então começa a perceber que a gente já não estava mais sendo percebido, sendo visto como bandidos. A gente já tinha empresas, a gente já falava com o mercado, a gente já falava com governadores, etc. E aí uma dessas empresas é justamente esse estudo de pesquisa que a gente montou, porque eu não queria mais chegar nas empresas e falar assim, pô, como é que é lá na favela? Porra, do caralho. Porra, nós somos foda, a gente, pô. Mas era muito mais uma percepção minha em relação a um determinado lugar. Mas, a nível de estatística, aquilo não se sustentava. E eu podia enganar os maluquinhos ali, mas não dá para enganar aqui vocês, por exemplo, porque tem outras referências de pesquisa, tem estudos de pesquisa que trabalham com vocês, métrica e etc. Aonde eu fui começar a me organizar a ponto de convencer uma série de parceiros, de empreendedores que passaram a ser nossos sócios. E por isso a Hold é uma Hold social em que nós temos uma série de sócios. Comecei, na verdade, essa relação em 2010 com a Gabriela Onofre, que ela era diretora de marketing da P&G, e a gente começa, junto com a P&G, montar o primeiro projeto desse grupo, que deu certo, e hoje a gente trabalha com a P&G, Natura, Amazon, etc. Mas voltando, então, uma das empresas é o Instituto de Pesquisa. E o que eu não queria? Então, eu voltei com aquele projeto do filme que a gente fez lá atrás, porque quando você quer resolver um problema, você precisa conhecê-lo. E quando se fala em segurança pública, é sempre, na verdade, um delegado de polícia, um governador, um gestor público da área de segurança falando sobre o que ele estudou em Harvard, com um orientador que estudou na MIT, com um orientador que estudou na London School Econômica, mas ninguém trabalhou, ouviu ou viveu esse universo. E as pessoas que contribuem, que fazem parte do universo sobre o qual eles estão falando ou estudando, não fazem parte desses estudos.
Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você hoje vai numa favela e tem um moleque vendendo drogas, um moleque tem, sei lá, 10 anos de idade, com uma unha grandona, descalço, sujo, o moleque nunca foi à praia, nunca foi à escola, o pai possivelmente já foi preso também, a mãe vivendo maior veneno. Se vem um casal de ricos com uma moto Kawasaki na praia, vamos imaginar um médico e uma engenheira, entra na favela e a polícia chega e prende os 3, solta os 2 porque eles são usuários, são vítimas dessa criança, que é um fascínio marginal, assino 12, artigo crime hediondo, e esse menino, na verdade, é quem é o culpado daquela cena. Se a favela é quem fizesse as leis, quem opinasse sobre isso de forma objetiva, na pior das hipóteses, os 3 iriam presos e esse casal com um agravante, que era aliciamento de menor. Então, o ponto, na verdade, é quando você passa a fazer as suas reflexões do lugar que você faz sempre, você só vai conseguir reproduzir as mesmas coisas que a tua bolha sempre estabeleceu. Então, fazer uma pesquisa que a gente fez tinha um objetivo, que é pensar a segurança pública a partir daqueles que são os algozes da segurança pública. Embora também tenha uma reflexão para poder fazer sobre isso. Então, a gente entrevistou 5.200 pessoas no país inteiro que estão vivendo situação de crime. E, portanto, é a primeira pesquisa feita, a pesquisa que já foram feitas é do DEPEN, que é dentro de unidade prisionais, já foi feita nos Estados Unidos, mas cometendo o crime naquele momento, isso nunca aconteceu. E quem fez essa pesquisa, quem aplicou os questionários, e quem ajudou também a elaborar os questionários, foram os moradores das favelas, das CUFAs, que se formaram para poder fazer isso, eram eles que aplicavam. Então, eles não iam nas favelas fazer a aplicação da pesquisa. Eles iam fazer a pesquisa com os seus próprios pares. Quem jogou bola com você, quem está nessa vida hoje, a filha do seu Manel, ou o filho do seu Manel, que está vivendo hoje no crime, mas que tem uma relação com você. E a gente não queria fazer apologia e nem dar voz para aquelas pessoas, pura e simplesmente, ou justificar o equívoco que eles estão cometendo. Porque eles são vítimas, uma parte da sociedade, mas são vítimas também das suas próprias decisões e escolhas. Esse é um ponto. Então, a gente não tinha ali um olhar para aquelas pessoas de compaixão. A gente só queria saber quais são as motivações. Então, nós não fizemos nenhuma pergunta para aquelas pessoas sobre crime. Nenhuma. A gente queria saber se tem filho, se estudou, aonde estudou, se tem pai, se tem mãe, se foi criado com eles, que televisão que eles veem, que canal, quem são os seus ídolos no esporte, na música e etc. E a gente acabou descobrindo que são pessoas igual a gente, que muitas das vezes aqueles jovens vendem, eles lavam o dinheiro do crime organizado na mesma padaria que você compra teu pão ou no mesmo açougue que você compra tua carne. Então, para nós falar sobre esse assunto é, na verdade, a gente usar a nossa autoridade que a gente tem hoje. E a reputação. A reputação que a gente ganhou ao longo desses anos, essa credibilidade, tanto com aquelas pessoas que estão naquele território, vivendo aquela realidade, como com aquelas pessoas que, em outro momento da vida, iriam dizer que a gente é um bando de marginais. Mas era mais divertido antigamente. Também estou querendo puxar tanta coisa boa. Puxar? Vai você. O meu é rápido. Eu só queria generalizar a importância de reputação que o Celso está trazendo. O Celso é o mesmo. A forma como ele passou a ser percebido mudou a partir da reputação que ele construiu. E por isso o meu comentário no começo da importância dos líderes se posicionarem em relação às suas marcas. Mas eu vou contar uma experiência pessoal rápida disso que eu vejo até injustiça associada com reputação. Minha esposa é modelo. Então as pessoas conhecem a gente, que está junto. A forma como tratam, quando eu falo, e eu falo muito mais bobagem que ela, tá? Mas se eu falar uma besteira, fala, não, ele se confundiu, ele não prestou atenção. Aí ela falou uma besteira e falou, modelo deve ser burra, não é possível. É incrível notar como a partir de pré-julgamentos, que é o que foi feito no teu caso, ou reputação, a diferença do que se dá de benefício da dúvida para as pessoas é quase infinito. E aí entra a importância da construção de reputação de que a gente estava falando. Bola é sua. Eu vou usar divergir, porque por favor. O Celso não é o mesmo à medida que ele aprendeu novos dialetos.
Concordo. E eu queria puxar isso, talvez para conectar com o início da minha fala. Então, quando eu vou produzir conteúdo nas redes sociais, eu viro-me youtuber, eu estou usando uma plataforma diferente, uma linguagem diferente, e o preconceito das pessoas em relação a isso, que ignora uma premissa fundamental, que é, quanto mais eu quiser que a minha audiência seja ampla, mais eu vou ter que saber falar em diferentes idiomas. Porque o outro só entende a partir da linguagem dele. Não adianta, eu posso ter o discurso mais claro e mais bem organizado de todos, se eu falo português e você fala mandarim, não vai dar certo. A gente precisa ter um código comum. E aí, o Celso estava falando, obviamente venho de uma realidade de muito mais privilégio que a dele, mas eu morava na Vila Mangaló, periferia de São Paulo. Consumia outro tipo de hip hop, porque é mais da Zona Oeste, então eu gostava mais de RZO. E uma coisa que começou a me chamar a atenção desde muito nova é que quando eu e os meus amigos éramos parados pela polícia, eles perguntavam se eu estava em segurança. E aí eu começo a perceber que tem alguma coisa de errado com o mundo. E eu me formo na escola, vou para a faculdade de Direito querendo já estudar Direito Penal, e um dos dias que marcam a minha transição para a comunicação, eu fiz um mestrado na USP em parceria com a Unifesp sobre usuários de crack, uma pesquisa de campo. Eu estou dando uma palestra, já mestre, na Unifesp, e eu sugeri, antes da organização do evento, que eles chamassem alguém que discordava da minha visão, que era uma visão mais progressista. E o organizador do evento falou, não vai dar porque a plateia pode ser hostil. Falei, então deixa eu falar por último. Ele falou, claro, pode falar por último, e lá fui eu. Primeira coisa é que, ao chegar, os meus 2 colegas, assim como nessa nossa reunião hoje, temos 3, eram homens, eu era a única mulher. E eles mal me cumprimentaram. Eu só fui vista depois que alguém me disse a eles que eu seria uma das palestrantes também, o que acontece com frequência quando... Olha lá, estou vendo as mulheres assim, ó. A gente também tem a menos possibilidade de errar, porque isso é o viés de gênero, meu próximo livro é sobre esse tema. Quando uma mulher erra, é como se todas as mulheres errassem. Quando um homem erra, é uma visão individual. Posso te fazer uma pergunta? Eu arrisco dizer que com mulheres bonitas é pior, é verdade? Eu tenho essa percepção a partir da minha esposa, por isso que eu estou fazendo a pergunta. Acho que aí a gente teria que desenvolver todo um pensamento sobre o padrão de beleza e essas sutilezas, que eu não acredito em beleza como critério objetivo. E aí eu estou nessa palestra, Celso, e todo mundo falou sobre essa visão mais progressista, enquanto que a política pública em vigor era uma política inversa do que aquilo que a gente estava pretendendo. Quando eu subo na tribuna, eu digo o seguinte para a plateia, olha, os meus colegas que me antecederam, eles falaram algo muito parecido com o que eu vou dizer agora. Tem alguém aqui que discorda da gente? E ninguém levantou a mão. Eu falei, bom, então deixa eu entender por que a gente está aqui. Eu vou falar com uma coisa com a qual eu sei que vocês concordam. Vocês vão me aplaudir. Eu vou para casa me sentindo o máximo. Vocês vão para casa achando que fizeram a parte de vocês. E as pessoas que estão apanhando na rua vão continuar apanhando. E, portanto, a gente está instrumentalizando um sofrimento real em nome da nossa autopromoção. E a gente está defendendo uma postura mais acolhedora em tese, mas essa plateia seria hostil com alguém que pensa diferente. E a gente não consegue encontrar um consenso, ainda que seja no meio do caminho. E então eu decido que eu preciso ir para a comunicação para conseguir levar as mensagens que eu considero relevantes para mais gente. O Rubem Alves, num livro dele que chama Religião e Repressão, num trecho muito importante, fala sobre como a linguagem pode ser um instrumento de poder. E ele fala especificamente dos estudos sobre determinadas populações. O que ele diz é, se você estuda uma população e desenvolve uma tese numa linguagem que essa população não acessa, você está cometendo uma violência, porque você instrumentalizou existências. E aí entra a história de você falar várias línguas. Então, eu também acho que a dancinha do TikTok não seja para todo mundo. Mas, ao contrário, talvez, dessa visão de uma sucessão de acasos, e eu acho que a nossa vida é marcada pelo acaso e pelo imponderável, eu tinha muita certeza de para onde eu queria caminhar, e eu tive uma visão muito mais estratégica na minha vida, olhando para tudo aquilo que me acontecia e o que eu posso fazer com isso, como é que eu posso manejar essa situação, onde eu quero chegar, que público que eu quero atingir.
E daí, para minha comunicação particular, e acho que cada um e cada empresa precisa pensar a sua comunicação particular, faz sentido eu ter uma coluna na Vogue. E faz sentido eu comunicar moda. Porque para o meu público isso é um valor. E é desse jeito que eu seduzo essa comunidade, que eu me relaciono com ela, para conseguir levá-la para um curso de educação financeira. Para conseguir transformar a consciência política. Então, as plataformas e as estratégias, elas não são boas ou ruins. Elas são boas ou ruins dependendo de onde você quer chegar e com quem você quer falar. E eu acredito muito, porque é isso que eu faço na minha carreira, na possibilidade de você desenvolver estratégias que são aparentemente contraditórias. Quando eu surgi no debate e falei que o que eu queria era uma posição pública que misturasse moda, beleza, estilo de vida, coisas consideradas femininas e superficiais, com direito, política, filosofia, literatura, me disseram, não faça, será um fracasso, ninguém vai entender. Pode não ser o maior sucesso da história, mas acho que um fracasso a gente não pode dizer que foi. E foi justamente porque era diferente e particular. E hoje eu tenho um ativo, quando eu vou conversar com os meus parceiros comerciais, que é, se você quiser essa combinação, só eu que tenho. Autenticidade. A gente tem pouco tempo, então vamos fazer uma questão assim. Aqui a gente tem heads de comunicação das principais empresas do país, C-level, CEOs, pessoas que trabalham diretamente com o ecossistema de formação de opinião. E a gente, o que marcou aqui a nossa conversa foi fazer uma diferenciação qualitativa do uso da legitimidade, da palavra, do impacto e das plataformas. Se a gente pudesse dizer uma coisa para esse público que tem tanto poder de mexer os ponteiros, o que seria? Então, vou começar aqui com o meu amigo Celso. O que você diria para esse público, Celso, do ponto de onde você enxerga o seu impacto, que poderia fazer mudar ainda mais esse ponteiro? A gente tem 3 minutos, 1 minuto para cada um. Eu não tenho a menor ideia. Então eu vou contar uma história. Posso contar aquela história aqui? Então, já que eu tenho esse 1 minuto, então eu vou falar qualquer coisa também. Bom, na verdade, a gente... Aí eu vou contar uma história aqui, que não vou dizer qual é a empresa, mas me convidaram para poder eu ir lá numa empresa para poder fazer uma fala. Eu não falo em lugar nenhum, não faço palestra, que tu sabe disso. Só fiz aqui porque você está me pagando muito bem para isso. Se vocês não estão resolvendo o problema de vocês. E aí, na verdade, eu fui convidado. Cheguei lá, o diretor de marketing era de uma grande empresa, baita de um prédio, etc. O cara não me conhecia também. Não, o Celso aqui é da favela, não sei o quê. O cara, porra, na favela, quero nada com favela. Ele não disse, mas ficava muito explícito isso. E aí, eu comecei a falar, ele meio que me cortou, como quem diz, cara, toma o dinheiro da tua passagem, volta para tua casa, etc. E eu percebi ali, na verdade, que aqueles pode ser CEO, pode ser, na verdade, diretores de marcas, etc., aqueles caras, eles ouviam Pavarotti, Vivaldi, Mozart, eles tinham ligação com outras coisas. Mas, no entanto, eles queriam que as suas marcas estivessem se comunicando e vendendo mais também nos nossos territórios. Só que eles não conhecem o nosso território, não conhecem nossa linguagem, não conhecem RZO, não conhecem nada disso. E não tem a obrigação de conhecer, não. Eles precisam ter pessoas no seu time que conheçam as mais diversas variações da sociedade. Quer dizer, então, se ele ficar conectado apenas num determinado extrato social, ele vai simplesmente só reproduzir aquele tipo de pensamento. E não dá para dizer isso para ele. Então, acho que o que fica aqui, na verdade, para vocês é importante a gente não pensar nesses 300 bilhões que as favelas produzem. Eu não estou falando de periferia, não. Estou falando daquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal, que estamos falando de 17 milhões de pessoas. E a gente sabe que a periferia é muito parecida com a favela. Eu não estou falando desse número, eu não estou falando do Capão Redondo. Estou falando de uma única favela do Capão Redondo, quando, na verdade, o Capão Redondo fala a mesma linguagem dessa favela. A gente não está falando aqui dessas milhares de pessoas. E mesmo considerando esse 17 milhões de pessoas e esses 300 bi de reais por ano, se a gente juntasse esse número, ele seria, na verdade, o 5º maior estado brasileiro em população
em economia. Portanto, ele tem relevância, mesmo falando nesse número menor. Então, o que eu acho que é importante é a gente não pensar somente nos 300 bilhões, como é que a gente vai ter acesso a esse recurso, mas pensar como é que a gente consegue ajudar com as nossas marcas, com as nossas empresas, com esse raciocínio, como o da Bet, por exemplo, aqui, como é que a gente ajuda a equilibrar uma sociedade da qual a gente faz parte. E existe, na verdade, uma série de formas de fazer isso. Talvez a forma mais racional é a gente interagir mais com essas pessoas. O fato é que essa marca, eu não quis trabalhar com essa marca, e aí uma concorrente quis, e eu fui mostrar para eles alguma das possibilidades. E a gente foi, então, a alguns bailes funks que muita gente reclama, o baile de rap em favela. O DJ Alok, ele faz um show para 1 milhão de pessoas num determinado estado. Os DJs de favela tocam todos os dias, finais de semana, sexta, sábado e domingo, e em todas as favelas tem seus bares locais. E eles se reúnem em grupos. Portanto, na verdade, aquele DJ que você não conhece, que eu não conheço, que ninguém conhece, porque ele mora numa favela X, numa cidade X ou de um estado Y, eles tocam todos os dias para 5 mil pessoas no final de semana. E, portanto, se essas pessoas tivessem acesso a esses DJs, por exemplo, eles juntos, eles somados, eles representariam alguns DJs Alok, porque eles falam para aquelas pessoas com a autoridade de quem está naquele território, com a autoridade que vive o dia a dia com aquelas pessoas, com a autoridade de quem está no cotidiano daquelas pessoas, porque não é apenas um DJ, ele é uma espécie de Ayatollah Khomeini daquele lugar, ele porque eles falam com uma autoridade absoluta. É o DJ da minha família, é o DJ Batata, é o DJ Cachorro, é o DJ Quente, sei lá quem é esse DJ. Mas ali ele é o cara. Quando ele toca uma música, ele entra no coração de todo mundo, apesar de no final de semana ele ser esse mito, apesar de quando na segunda-feira ele vai pegar um ônibus para poder ir trabalhar. Mas, naquele momento, ele é uma pessoa muito especial e é esse amor, é esse carinho que as pessoas têm pelaquela pessoa que se desdobra em uma série de outros DJs nessas quebradas de MCs, é que a gente vai levar a nossa mensagem, nossos serviços, nossos produtos e parte da felicidade que a gente eventualmente tem para poder vender e para contribuir com aquelas famílias e com aqueles territórios. Então, eu acho que, se eu tenho que dizer alguma coisa para as pessoas aqui, é que vocês façam o melhor que vocês escolheram fazer, qualquer que seja a atividade de vocês. E que esse melhor inclua também uma percepção e a busca da autoridade, sobretudo da reputação que as pessoas que vivem naquele território merecem a partir do que eu estou falando aqui. Obrigado. Ricardo. Rapidinho, eu vou falar autenticidade, diferenciação, vantagem comparativa. O que significa o seguinte: não basta você ser autêntico em relação ao que você está falando, mas não pode ser mais do mesmo. Se for mais do mesmo, ninguém quer ouvir, que era exatamente o que você estava dizendo. E por último, seja na comunicação da marca ou de quem represente a marca, o que aquilo faz que é diferente e sempre do ponto de vista de quem está ouvindo. O maior erro que eu vejo de comunicação é que as pessoas, em geral, se preocupam mais com o que elas estão falando, quando sempre quem importa é quem está ouvindo. Não há comunicação eficiente se ela não for pensada do ponto de vista de quem está do lado de lá. Eu vou até mais longe. Esse evento, por exemplo, é uma ótima oportunidade de networking. As pessoas odeiam networking porque elas pensam networking como eu vou lá falar com alguém que eu não conheço, aquele papo meio estranho. Se você se posicionar, deixa eu tentar conhecer outra pessoa e de repente ver se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudá-la, acabou. Toda aquela estranheza, se sente bem, a coisa flui. É exatamente a mesma coisa aqui, na minha opinião, na comunicação dos altos executivos das empresas. Muito bem. Gabi. Eu vou trazer a ideia, que não é só dele, mas que o Erving Goffman defende na sociologia, de que toda apresentação de si é a existência num palco, é uma representação. A gente comunica o tempo inteiro, o que a gente consegue decidir se faz isso conscientemente ou não. E eu acredito numa comunicação que não tem nem excesso de eu e nem excesso de outro.
eu preciso tomar cuidado também para não me moldar excessivamente aquilo que eu acredito ser expectativa, sob pena de perder a minha essência. Então, a partir de uma análise profunda do eu, quais são as minhas características, os meus traços distintivos, as minhas vantagens comparativas e os meus desejos de posicionamento, de resultado, então eu olho para o outro para entender como é que eu posso cruzar os nossos interesses e desenvolver uma comunicação que, a partir do sistema de valores dele, e isso influencia na elaboração da entrega, eu posso alcançar o que eu pretendo nessa articulação. Só pegar um ponto super importante da Gabi, que é o seguinte: um grande risco que as redes sociais trazem, e para quem eventualmente estiver começando a se aventurar, é você não virar uma caricatura de você mesmo, que é exatamente o que ela está dizendo a partir de... É importante entender para quem você está falando, mas não perca a autenticidade no meio do caminho. Gente, muitíssimo obrigado. Foi excelente. Valeu. Acho que todo mundo gostou. Muito bom. Sensacional. Foi ótimo. Muito bom, gente. Que painel incrível. A gente agora reserva aquele momento para tirar foto dos nossos convidados. Alexandre Loures, Gabi Prioli, Ricardo Amorim, Celso Ataíde aqui no palco do Rapcon 2026. Tem muita coisa pela frente ainda, hein? Obrigada, gente.